Bom dia, meus irmãos. No livro de Atos, sobre o que estudamos até aqui, vimos as estratégias usadas por Deus para a expansão do Evangelho. A ênfase de hoje são as perseguições. Na lição passada, curas foram feitas para que almas se convertessem. Para termos uma noção de como o Evangelho se alastrou, aos 120 discípulos agregaram-se quase 3.000, capítulo 2, versículo 41. E após a cura do coxo de nascença, só o número de homens era de quase 5.000, capítulo 4, versículo 4. O impacto do milagre ocasionou um impressionante número de conversões. Pedro e os apóstolos, logo após o milagre, pregaram e isso causou grande perturbação aos sacerdotes e líderes locais, iniciando a primeira perseguição. Não foi o milagre em si, mas o anúncio da ressurreição de Jesus e todo o ensino subsequente que fez com que a liderança irada prendesse Pedro e João. Ao serem levados perante as autoridades para prestarem contas sobre o milagre da cura a favor de um aleijado, Pedro deixou todos espantados pela eloquência de sua explicação. Eles sabiam que os apóstolos não frequentaram as escolas rabínicas nas sinagogas, então reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Capítulo 4, versículo 13. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Após o problema interno na igreja, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, querendo destaque perante os homens, versículos 1 a 11 do capítulo 5, o que poderia ter sido um dano se transformou em vitória. O impacto interno foi grande, versículo 11, associado aos sinais junto ao povo de fora, versículo 12. As conversões continuaram e então vem a segunda perseguição. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Milagrosamente, um anjo do Senhor os tirou e os enviou ao templo para pregarem. Está lá no capítulo 5, versículos 19 e 20. Ao invés de enviá-los para um lugar seguro, mandou-os para um local público de fácil acesso para as autoridades. Versículo 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Então, agora, o sinédrio, que é a elite religiosa de Israel, fica muito contrariada. Durante o interrogatório, Pedro não se preocupou em usar palavras que não ferissem a ideologia deles. Ao contrário, apontou a ressurreição de Jesus e atribuiu-lhe 2 títulos, Príncipe e Salvador. Versículo 31. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como Príncipe e Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. O ódio do sinédrio aumentou a ponto de querer matar os apóstolos. Então, Gamaliel, líder teológico, se levantou e ponderou a respeito. Versículos 34 ao 40. E disse assim após, versículo 38, portanto, nesse caso eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Gamaliel pertencia a um partido popular judaico que dava ênfase à absoluta obediência da lei como caminho da salvação.
Era respeitado por sua devoção a Deus, sabedoria e instrução. Foi mestre de Saulo, que viria a se tornar apóstolo Paulo, conforme no capítulo 22, 3. O discurso de Gamaliel serviu para animar os discípulos. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. A terceira perseguição começa em Atos 6, versículo 8. Estevão era um dos helenitas escolhidos pela igreja para resolver o problema da murmuração surgida. Atos 6, versículos 1 a 5. Helenitas eram os judeus que falavam grego. Estevão foi um dos escolhidos para que os apóstolos, como Pedro, se dedicassem à oração e à pregação. Percebeu que o evangelho deveria ser levado a todos. Testemunhou juntos aos libertos, uma sinagoga de escravos libertados e seus descendentes. Lendo o sermão de Estevão, vemos que ele afirmava que a obra de Jesus Cristo pusera fim aos costumes mosaicos como os cultos sacrificiais. Isto foi entendido como blasfêmia e, sob essa acusação, Estevão foi levado ao sinédrio. Vencidos na discussão com Estevão, os judeus subornaram pessoas para darem falso testemunho contra ele, quebrando assim um dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. As falsas acusações deram origem à histeria do povo e ao assassinato de Estevão, este feito em nome de Deus. Mesmo vendo o rosto de Estevão como de um anjo, os acusadores continuaram. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Ele não se defendeu, mas contou a história da fé de Israel, mostrando como Deus agiu com a nação desde a chamada de Abraão. Foi um sermão tranquilo até o versículo 50. Nos versículos 51 ao 53 faz uma dura acusação. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, não lhes obedeceram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-lhe para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A quarta perseguição é contra toda a igreja de Jerusalém, levando os não apóstolos a serem dispersos. A partir do capítulo 8. Estevão foi sepultado e Saulo continuou com a sua fúria contra os crentes. O Espírito Santo se valeu dessa perseguição para que a palavra fosse anunciada por onde eles passavam. Versículo 4. E novamente é um dos 7 diáconos que é mostrado em obra de evangelização, Filipe, conforme o versículo 5. Ninguém pode se presumir dispensado da responsabilidade de testemunhar de Jesus. Meu dom é de louvor. Não, o meu dom é trabalhar com crianças. Isso são desculpas que Deus não aceita para não se evangelizar. Filipe foi escolhido para cuidar da beneficência, mas evangelizava. Testemunhar de Jesus é tarefa de todos os cristãos. Essa perseguição parece ter sido conduzida por Saulo, que passou a ser líder. Capítulo 8, versículos de 1 a 3. Filipe é citado como testemunha de Cristo na dispersão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. A quinta perseguição envolve Saulo mais uma vez, mas agora como vítima. Capítulo 9.
Convertido, ele passou a testemunhar de Jesus, versículo 20, o que causou uma enorme confusão na mente das pessoas. Como era possível um perseguidor passar a falar de Jesus? Agora, ele que estivera na morte de Estevão é objeto de ódio mortal, versículo 23, e é a comunidade que ele perseguia que o salvou da morte. Isto é igreja. Nova visão da vida, novos relacionamentos, novos amigos, solidariedade nos momentos mais difíceis. A vida de Saulo nunca mais foi a mesma, como acontece com a vida de todos os que têm a experiência de um encontro com Jesus. A sexta perseguição, em Atos 12, traz a primeira morte de um apóstolo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. A tentativa agora era de livrar-se de Pedro, e o rei o prendeu pretendendo apresentá-lo como troféu aos judeus por ocasião da Páscoa. Por um dos mistérios de Deus, o Senhor permitiu a morte de Tiago, mas não a de Pedro, e assim enviou um anjo para libertá-lo. O versículo 5 destaca a importância da oração intercessória da igreja. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Deus permitiu a morte de Tiago, livrou Pedro, mas vai acertar as contas com Herodes. Há um limite para a paciência de Deus. No auge de sua arrogância e da falta de bom senso dos seus bajuladores, Herodes foi morto. Versículo 21. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. O que podemos aprender com os registros de Lucas sobre as perseguições sofridas no início da igreja? Os discípulos enfrentaram muitas perseguições, mas continuaram a pregar o evangelho com coragem e perseverança. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Os apóstolos aprenderam a depender de Deus em meio às perseguições, buscando a orientação e a proteção de Deus. Os discípulos se apoiaram mutuamente em meio à perseguição, compartilhando recursos e orando uns pelos outros. Sendo perseguidos, mostraram coragem e ousadia, pregando o evangelho e enfrentando os desafios com fé. E muito importante, a oração. Os discípulos oraram fervorosamente em meio às perseguições, buscando as orientações e a proteção de Deus. Precisamos nos fortalecer na fé e aprendermos a confiar em Deus mesmo em meio às adversidades. Amém.